três expressões que eu acho que são importantes serem esclarecidas. O que é visagismo, o que é tricologia e o que é essa proposta quântica, para que as pessoas realmente entendam. Tá, vamos lá. O visagismo, é a linguagem da imagem. Então, o que uma imagem expressa? O que está contido ali que a gente pode entender, ler daquela imagem? Então, o visagismo, ele traz isso para a gente, né? E um dos princípios do visagismo, que é até um autor que hoje está no Brasil, ele não é brasileiro, mas ele é praticamente brasileiro, tanto tempo que ele está aqui, que é o Philip Hallow, ele fala que o rosto é a sede da identidade. Então, é no rosto que a gente busca entender qual que é a identidade daquela pessoa. O visagismo, ele permite a gente criar máscaras? Permite. Né? Então, o visagismo você pode usar tanto para você expressar a identidade da pessoa, quanto você, vamos dizer assim, suavizar, abafar traços da identidade dela. Então, é uma faca de dois gumes. Uhum. Mas o visagismo, ele traz essa coisa de você entender a imagem. Imagem, muitas vezes, a gente só sente. Né? A pessoa fica impactada, ela não sabe o que aconteceu, mas foi a imagem que causou aquilo. Então, aquela história, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Só que no visagismo a gente meio que tenta ler essas palavras da imagem. A tricologia é a ciência que estuda cabelo. Então, trico é cabelo, em grego. Né? Então, logos, estudos, né? Então, a ciência que estuda cabelo. E na tricologia está a fundamentação sobre o que é o folículo, né? Não só o fio de cabelo em si, mas a usina, né? Uma fábrica de fio de cabelo. Então, a gente tem que entender o folículo e tem que entender o fio, né? A haste, como a gente chama também. Então, essa questão de cabelo, né, bonito, com um folículo doente, não rola, não dá. Só que existe o quê? A questão de que o folículo está inserido num ser andante, né, um ser humano, né, um ser que vive, que respira, que come. E aí que vem a parte quântica. Por quê? Entendendo que a gente quer um cabelo saudável, forte, bonito, a gente precisa ter um corpo equilibrado. O que desequilibra o corpo? Então, eu fui encontrar na parte quântica essas questões de saúde que são mais, vamos dizer assim, elas são mais sutis. Né? Então, assim, por exemplo, se a pessoa ela tem uma determinada doença, por exemplo, o hipotiroidismo. O hipotiroidismo afeta cabelo. Por quê? Eu aprendi lá na graduação, na pós-graduação, que os hormônios, né, da tireoide, T3 e T4 principalmente, eles vão ditar o ritmo do corpo e quando isso está em desequilíbrio, né, vai gerar uma alteração na fibra. Então a gente perde cabelo, quantidade de cabelo, perde brilho, né, perde densidade. Pois bem, entendi isso, ok. Mas o que vem antes do hipotireoidismo, né? Qual que é o desequilíbrio do hipotireoidismo que está causando aqui? Existe alguma forma da gente ajudar uma pessoa com hipotireoidismo dentro da minha área de atuação, que não é não médica, e eu gosto sempre de enfatizar isso? O que eu tenho de recurso para ajudar a pessoa nesse equilíbrio e reforçar a estrutura do cabelo dela? Então, aí vem o integrativo, que é isso tudo, é visagismo, a tricologia, essa parte quântica, é uma salada mista aí de coisas. Ó, a Rabi vai me chamar, né? Eu preciso lá dar uma olhadinha, já volto, tá? Mas voltando à conversa, quando eu falei para a galera no início que você era meio bruxa, eu acho que agora eles tiveram a confirmação do que eu falei, do que nada do que eu falei depõe contra ou a favor, para além do que você propriamente é. E aí, Luma, eu fiquei pensando numa questão, quando você falou essa coisa do visagismo e a necessidade de se buscar a identidade. Afinal, como sujeitos, a vida inteira a gente busca a nossa identidade, construir a nossa identidade. E eu fiquei pensando numa discussão que está em voga hoje em dia, que é a questão do ageísmo, né, do idadismo. Eu não sei se você já ouviu falar, é o preconceito social com a idade, né, que recai especialmente sobre as mulheres, como a gente está cansado de saber. Como é que o visagismo e essa proposta, né, integrativa que junta beleza com saúde pode ajudar na construção da identidade das mulheres, especialmente,
as mais jovens, eventualmente, mas também as mais velhas, porque nós fomos, ao longo da vida, pautados por modelos muito severos. Então, você vê aí, nos últimos 10, 15, quase 20 anos, a gente tem uma conjunção de fatores que empurram as mulheres a serem todas lisas, né? Com aquela escova progressiva que virou quase uma ditadura, até que agora, de uns anos para cá, as mulheres vêm ressignificando a sua própria beleza. Você vê as mulheres assumindo mais os cachos, você vê as mulheres assumindo mais os cabelos brancos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, desse resgate das identidades. Uau, que pergunta. Espero responder à altura. Vamos lá. Eu acredito que o trabalho do cabeleireiro tem muito a ver com a forma com que ele enxerga o mundo. Então, é como se fosse um pintor, né, um artista, né, um artista que vai trazer traços para o seu trabalho conforme a sua percepção de mundo. Como a gente estava dando todo esse contexto da história, o que acontece comigo, né, é que eu tenho, já desde o início da minha vida profissional, essa influência do meu pai, onde ele sempre falou sobre respeito à natureza, respeito à natureza. Então, quando a gente olha para a pessoa com esse viés do respeito à natureza, a gente automaticamente, consequentemente, vai buscar a natureza dela. E aí, acontece que não é simples, não é fácil. Eu fui estudar e continuo estudando muita coisa porque é complexo lidar com o ser humano, especialmente a mulher. Então, como é que eu trago, então? Como é que funciona isso? Primeiro ponto não é imposição. Até mesmo a questão da naturalidade não é imposição, não pode ser imposição. É sementinha que você joga. Né? Então, muitas vezes, tá tudo bem com isso, né? Muitas vezes vem pessoas que recebem indicação, que quando elas sentam na cadeira e a gente começa a conversar, eu, de uma forma, obviamente, tem que ser educada, tem que ser suave, eu vou mostrar para ela que aquilo que ela está querendo, muitas vezes não é o que ela quer. E isso pode ser percebido pela própria pessoa como algo bom, como algo ruim. Aí é o cuidado na comunicação, né? Então, acho que o profissional tem que saber se comunicar. E, bom, voltando à questão da idade, da identidade, olha, Rosa, não é um processo pronto, até por isso que eu acho que a minha busca com cabeleireiro integrativo é meio que eu fazer o download da minha cabeça para trazer para as pessoas como que eu chego nos resultados, porque eu tenho uma clientela de muitos anos, eu tenho respeito, eu tenho a valorização dos clientes. Então, mas como é que eu faço isso? Como isso foi construído? Hoje eu percebo que tem um pouco do visagismo, um pouco da tricologia, um pouco da parte quântica, um pouco de comunicação, administração, gestão, né? Tem momentos que eu sou muito gestora, né? A situação está ali na minha frente com a cliente e eu sei que aquilo não é sustentável. Então, vou ter que mudar o meu comportamento porque eu, como gestora, percebo que aquilo não é sustentável. Uhum. Então, o cabeleireiro integrativo, ele tem como objetivo, eu acho que talvez, trazer formas, métodos para transformar isso, né? Que é a pessoa sentar na sua cadeira, expressar desejos, só que ela não é um quadro em branco. Então você tem que entender o contexto, pegar o desejo dela e transformar numa imagem. Cara, é uma das profissões mais difíceis do mundo. Se você parar para pensar, a gente está lidando com basicamente abstração, pura abstração. E eu fui buscando os elementos que falam assim, não, isso aqui reduz um pouco a abstração. Mas o meu trabalho talvez seja isso, redução de abstração, processo de investigação
e não tem resposta pronta, né? Então, assim, eu sei que eu estou no caminho de desenvolver um método, mas um método onde não vou ter respostas. Ó, esse é o método para você chegar exatamente nessa imagem, não é, né? É muito individual. Então, acho que o profissional que não sacar isso, que a gente tem que em se especializar em entender o ser humano e propor soluções para cada ser humano, o profissional que fica na linha de produção, ele é um profissional que pode fazer dinheiro? Pode, mas ele não vai se... Eu acho que ele não vai se desenvolver nem como ser humano, né? Porque você querer colocar a mesma cara, o mesmo cabelo em todo mundo, você não estar atento ao seu próprio desenvolvimento. Assim, é uma ideia muito louca isso, né? Eu acho que você vê como é abstrato? Você vê como é abstrato? E você achou que você não ia conseguir responder, né? Eu não sei, mas eu não sei. Então, aí, só para concluir a questão da idade, né? Eu acho muito interessante isso. Porque idade é um negócio muito mental. Muito mental. Então, para mim, não tem aquela história, cabelo comprido para a senhora não vai. Eu Ah, sou sim. filha de uma senhora de 72 anos, hoje minha mãe tá com 72 anos, que ela gosta de cabelo médio comprido, e para ela fica maravilhosamente bem. Não imagino minha mãe de cabelo curto. Não quero que ela. Não, não quero, porque ela também não se vê. Como é que eu vou impor uma imagem para uma senhora de 72 anos, né? E ela não gosta nem de outra senhora, né? Uma mulher de 72 anos, que é, ela não tem mínimo disso, mínimo desejo por aquilo. Exato, porque também não tem que ter esse padrão. É, é. Então, assim, acho que talvez a primeira regra seja que não ter padrão. Não ter Uhum. padrão de beleza. Então, o profissional que fala, tipo assim, por exemplo, né? Tem profissional que tem horror a cabelo branco. Então, o que Tem. ele quer fazer? Ele quer cobrir todos os cabelos brancos. Todos os cabelos brancos. Tem profissional que tem horror a cabelo cacheado. Porque ele não sabe lidar com cabelo cacheado, também tem essa. Ele quer alisar todos os cabelos. Lembra que eu falei no começo da conversa? Falei, olha, o profissional, o trabalho que ele vai fazer tem a ver com a ideologia, tem a ver com o conceito, tem a ver com filosofia. E é isso que a cliente tem que buscar. Ela tem que buscar empatia de valor, minha opinião. Minha Uhum. opinião. Porque o resultado estético que vai sair daquilo vai ser mais conduzente. Então, tem também a necessidade de um desenvolvimento, de uma escuta muito qualificada, né, Luma, nesse processo todo. Muito, muito. Esses dias eu estava até em reunião com o Fagner, né? Que o Fagner me ajuda muito aqui na parte de instrução, no pessoal do salão e tal. E a gente faz um trabalho de terça-feira assim que a gente dá espreme o cérebro, né? De um tal nível. Porque a gente tem. A gente tá ali na trincheira, né? Aí você começa a ver situações, coisas que elas não são do ambiente técnico. Não são. Então, aí você fala assim, tá, ok, como é que eu oriento, como é que eu instruo a respeito disso? Dentre elas, esse interesse pela pessoa, interesse pela cliente que está sentada na sua cadeira. É técnico fazer perguntas sobre, como que você gosta do seu cabelo? Você pode usar isso como um recurso técnico depois, mas só que você querer saber como a pessoa realmente gosta do cabelo, como ela não gosta, é mais do que técnico. É de fato você se interessar pela pessoa. Uhum. Você querer. É como se você fosse um observador assim, que tá ali, a pessoa acabou de tomar um banho dela, aí ela tá arrumando o cabelo dela, você quer estar ali olhando para ver como ela arruma, não ela, né? Mas o cabelo, como é que ela ajeita, quais são as dificuldades que ela tá ali. Você fazer esse exercício mental, sabe? Não é todo mundo, não é todo profissional que quer fazer isso. Sem dúvida. Não é todo mundo e em todo momento que quer calçar os sapatos da cliente, vamos dizer assim, né? De entrar imaginar o que é mexer, o que é aprender, o que é para ela passar, né? Um produto. Lógico que também tenho as minhas oscilações, mas uma coisa que eu busco no meu atendimento é meio que mergulhar no mundo da pessoa para ver dentro da minha caixa de ferramentas o que eu tenho de recurso para ajudar. Então, acho que essa disposição em servir, tanto que é um dos valores da Kimio, né?
Uhum. A gente está disposto a servir, não eu estar disposta a vem aqui, vem no meu salão, vem aqui que eu vou fazer o cabelo que eu tô afim de fazer hoje para você, você vai sair o máximo daqui, não é nada daquilo que a pessoa queria. Eu acho que o que baseia tudo isso, e isso também é outra coisa que eu aprendi com meu pai, é essa disposição em servir.